Olá, amigos do Logos Apologética. Hoje vamos examinar ateus do século XVIII ao XXI que expressaram desejos de estabelecer uma religião ateísta. Talvez devêssemos começar com Jean-Jacques Rousseau, que concebeu uma religião civil. Ele disse o seguinte: há, pois, uma profissão de fé puramente civil, cujos artigos compete ao soberano fixar, não precisamente como dogmas de religião, mas como sentimentos de sociabilidade, sem os quais é impossível ser-se bom cristão ou súdito fiel. Conquanto não possa obrigar ninguém a crer, pode ele banir do Estado quem neles não acreditar. Pode bani-lo, não como ímpio, mas sim como insociável, como incapaz de amar sinceramente as leis, a justiça e de molar à necessidade a vida e o dever. E se alguém, depois de haver reconhecido publicamente esses mesmos dogmas, se conduz como se não os aceitasse, seria punido de morte, pois cometeu o maior dos crimes, mentiu perante as leis. Rousseau, do Contrato Social, livro 4, capítulo 8. Duas outras tentativas notáveis do século XVIII foram de Claude-Henri de Rouvois com de Saint-Simon, que concebeu o novo cristianismo, que seria fundado sobre o humanismo e socialismo científico. O sacerdócio secular seria constituído de cientistas, filósofos e engenheiros. Por último, Auguste Comte, que concebeu uma religião da humanidade. Indo para o século XXI, vamos ver um trecho de uma entrevista de Sam Harris com Gary Wolfe. Vamos imaginar como seria este mundo sem Deus. Haveria uma religião da razão, diz Harris. Iríamos perceber os meios racionais para maximizar a felicidade humana. Podemos todos concordar que queremos ter um sábado que levamos realmente a sério, muito mais a sério do que a maioria das pessoas religiosas. Mas seria uma decisão racional e não seria apenas porque está na Bíblia. Seremos capazes de invocar o poder da poesia e rituais de contemplação silenciosos e todas as variáveis da felicidade para que possamos explorá-las. Pode chamar isso de oração, mas teríamos uma oração sem um Deus. Em algum momento vai chegar um ponto em que vai ser muito embaraçoso acreditar em Deus. Agora vamos ver um trecho de uma entrevista de Gary Wolfe com Daniel Dennett. Dennett disse-me que ele leva muito a sério o risco da dependência excessiva do pensamento. Interessa-me que, apesar de que Dennett seja ateu, ele não vê a fé como um mero vestígio inútil de nossa natureza primitiva, algo que podemos, com esforço, eliminar pela intelectualidade. Nenhuma criatura racional, diz ele, seria capaz de fazer coisas sagradas sem exame. Isso me parece um pouco com a religião da razão de que Harris falou. Sim, poderia haver uma religião racional, diz Dennett. Poderíamos ter uma política racional, nem mesmo para pensar sobre coisas certas. Ele entende que isso criaria tensão constante entre a proibição e a curiosidade. Mas as fronteiras de nossas crenças sagradas poderiam ser bem guardadas, simplesmente por reconhecer que é pragmático de se recusar a alterá-las. Perguntei a Dennett se não poderia ser uma contradição em seu esquema. Por um lado, ele confronta os fiéis de forma agressiva, atacando suas crenças sagradas. Por outro lado, ele propõe que os nossos padrões herdados sejam colocados fora dos limites da disputa. Mas isso iria transformar o nosso padrão em uma religião de Deus incontestável e implacável. E, além disso, não somos ateus. Proibições sagradas são anátemas para nós. Dennett responde que existem exceções. Os filósofos são aqueles que se recusam a aceitar os valores sagrados, diz ele. Por exemplo, Sócrates. Acho esta resposta extremamente estranha. A imagem de uma religião ateísta, cujos objetos sagrados, chamados padrões, são tabu para todos, exceto os filósofos, este é o material do mais cruel paródia. Mas não é isso que Dennett quer dizer. Na sua opinião, os filósofos não são autoridades reverenciadas, mas exploradores mentais de novos territórios. Suas aventuras convidam ao ridículo, ou pior, os filósofos deviam esperar ser vaiados ou insultados, diz Dennett. Sam Harris disse: recentemente passei uma semana com 100 colegas cientistas em um centro de retiro em Massachusetts. A reunião atraiu um grupo diversificado: físicos, neurocientistas, psicólogos, médicos e 1 ou 2 filósofos, todos dedicados ao estudo da mente humana. Nós estávamos em um retiro de meditação silenciosa chamado Sociedade da Meditação Introspectiva, envolvidos em uma prática budista chamada como Vipassana, que é a palavra Pali para ver claramente. De suma importância para fins da ciência. Não há nem existem crenças justificadas ou metafísica que precisam ser adotadas.
A pesquisa sobre os efeitos funcionais da meditação, que ainda está na sua infância, mas não parece haver dúvida de que a prática muda o cérebro. Em uma entrevista na Rádio Nacional da ABC, Stephen Crittenden entrevistou Sam Harris, que disse: "O misticismo é um fenômeno real psicológico, que eu não tenho nenhuma dúvida de que ele realmente transforma as pessoas. Mas parece-me que podemos prolongar este conhecimento e trabalhar essas experiências no espírito da ciência, sem pressupor nada em evidências suficientes." Sam Harris em A Ciência Deve Destruir a Religião. A fé nada mais é do que a licença que as pessoas religiosas dão umas às outras para acreditar em proposições quando razões falham. Os cientistas e outras pessoas racionais precisam encontrar novas maneiras de falar sobre ética e experiência espiritual. A distinção entre ciência e religião não é uma questão de excluir as nossas intuições éticas e estados não ordinários de consciência do nosso diálogo sobre o mundo. É uma questão de sermos rigorosos sobre o que é razoável concluir em sua base. Temos de encontrar maneiras de satisfazer nossas necessidades emocionais que não requerem o abraço objeto do absurdo. Temos que aprender a invocar o poder do ritual e para marcar as transições em cada vida humana que demanda profundidade, nascimento, casamento, morte, etc., sem mentir a nós mesmos sobre a transformação da natureza da realidade. Estou esperançoso de que a transformação necessária em nosso pensamento vai surgir como à medida que a compreensão científica de nós mesmos for amadurecendo. Quando encontrarmos formas mais confiáveis para tornar seres humanos mais amorosos, menos temerosos e realmente extasiados com o fato de nossa aparição no cosmos, não teremos necessidade de mitos religiosos divisivos. O Manifesto Humanista 1, de 1933, afirma: "Para que o humanismo religioso possa ser melhor compreendido, nós, abaixo assinados, desejamos fazer determinadas afirmações que acreditamos que demonstram os fatos de nossa vida contemporânea, o que exige uma nova declaração dos meios e objetivos da religião. Essa religião vital, destemida, franca e capaz de fornecer objetivos sociais adequados e dar satisfação pessoal pode parecer para muitas pessoas como uma completa ruptura com o passado. Estabelecer esta religião é uma necessidade importante do presente, é uma responsabilidade que repousa sobre esta geração."